aqui nesse tempo gostoso de Jogos Olímpicos. Não se preocupe com isso na minha frente não, que é a câmera, tá? É para o pessoal que está assistindo o culto ao vivo por aí no mundo, em algum lugar. Então vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos separados. Então você fica a tua Bíblia aí, se quiser caneta. Primeiro nós vamos ler o verso 1 e 2, depois eu vou dando as outras referências. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Agora pula comigo para o mesmo capítulo, verso 33. Verso 33 diz assim, capítulo 15: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E por último, mesmo capítulo, verso 58, último verso desse capítulo, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse clima gostoso, pela liberdade que temos, porque nós já tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, pela liberdade de entrar na Sua casa. Muito obrigado por isso. Agora nós pedimos a Sua intervenção para ouvirmos a Tua palavra, para retermos da Tua palavra, e que o Senhor faça os nossos corações uma terra bem fértil, Senhor, que possa guardar essa semente, que essa semente possa dar muitos frutos para hoje e para todos os nossos dias de nossa existência, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Paulo era um cara extremamente corajoso. Não tem como você não ler as escrituras, não ler as suas cartas e não chegar a essa conclusão que é óbvia, de uma pessoa que eu poderia dizer que obstinada em todos os sentidos. Quando ele não conhecia a Jesus, ele era obstinado como um perseguidor da igreja. Não sei se você se lembra, mas o primeiro martírio da história cristã é o martírio de um diácono. O primeiro cara que morre na história da igreja não é um pastor, é um diácono. Bonito isso, né? E esse diácono se chamava Estevão. E ele foi apedrejado, e o texto nos diz que Paulo estava ali, consentindo com a morte do primeiro homicídio cristão, se assim posso dizer, uma matança cristã. Paulo estava lá, dizendo: vai fundo, mata mesmo. Ele andava com cartas, ele andava com poder, ele tinha recebido a autoridade de toda a direção da época dos seguidores da lei para perseguir cristãos, para prender cristãos, para levar cristãos a julgamentos. Imagina que tarefa! Perseguir aqueles do chamado caminho, daqueles que estavam simpatizando daquele homem de Nazaré, que se apresentava literalmente como o pão da vida, a luz, a água. E ele fazia isso, obstinadamente. Aí ele tem um encontro com Jesus, e da mesma forma que ele era obstinado contra o cristianismo, ele se torna obstinado a favor do cristianismo. E essa obstinação ao trabalho que ele fazia, aquilo que ele acreditava,
só dá para nós entendermos um pouquinho quando nós lemos o CV, o currículo de Paulo. E no currículo de Paulo, você lê em casa, se estiver anotando, eu vou te dar algumas inscrições, 2 Coríntios 11, a partir do verso 22, não precisa abrir agora, mas você lê em casa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, você vai ler o currículo desse homem. Ele diz que ele apanhou mais, sofreu mais que todo mundo que estava ao redor dele. Ele começa a dar lista. E na lista ele dá alguns detalhes importantes. Ele diz assim: olha, eu, só de chicoteamento, eu sofri por 5 vezes. Por 5 vezes colocaram ele, em aspas, no tronco e deram cada sessão 39 chicotadas no apóstolo Paulo. 5 vezes. O apóstolo Paulo, 3 vezes ele apanhou com varadas. O apóstolo Paulo passou um dia e uma noite jogado no mar. O apóstolo Paulo passou no mínimo 2 naufrágios. Imagina, o barco afunda e você tem que ir nadando com um pedaço de tábua na mão até a margem. O apóstolo Paulo foi esbofeteado ao ponto de perder a consciência. Ser jogado para fora da cidade e falarem: morreu. E daqui a pouco o bicho levanta: estou vivo. Vamos, aonde está o próximo povo para eu falar de Deus? O apóstolo Paulo também representa a antítese do que nós gostamos de falar. Eu amo dizer isso principalmente para os malucos da prosperidade, que falam que servo de Deus não passa fome. Já ouviram isso? Você acredita nisso, que servo de Deus não passa fome? Se você acredita nisso, você está contra a Bíblia. Por isso que eu digo povo da prosperidade, porque Paulo diz o seguinte: eu passei não só fome, mas passei também sede. E aí, e agora? E agora? E agora, Senhor? Ele diz que passou fome, passou sede, fala que ficou em jejum, e no teor da sua linguagem não era jejum espiritual, não, mas jejum que não tem o que comer. Ele diz também que teve um momento que ele não tinha roupa para vestir, que ele ficou nu. Se você não está acreditando nessa palavra, que não é visão, em casa você leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você vai achar tudo isso lá no currículo dele. E tudo isso ele faz, porque como eu disse, ele é obstinado pelo trabalho dele. E o trabalho dele qual é? Ou o porquê dessa obstinação que é? Uma vez que ele se encontrou com Deus, isso chocou tanto o seu coração, principalmente porque ele percebeu que Deus o pegou na sua própria contradição. Deus o pegou como perseguidor. E uma vez que ele sentiu esse amor de um Deus que pega alguém que é perseguidor de Deus, é Deus pegando o perseguidor dele mesmo. Ele toca esse coração e esse homem fala: caramba, só Deus para fazer isso mesmo. Eu estava contra Deus, Deus vem até mim e falou: meu filho, vem cá, eu te amo, eu preciso de você, você é importante. E o coração dele muda, aí ele começa então a fazer o trabalho. Que trabalho? Demonstrar, compartilhar, ensinar que esse Deus é verdadeiro, ensinar que esse Jesus de Nazaré, Filho de Deus, salvou sua vida, tocou seu coração, agiu com misericórdia, que esse Jesus perdoou ele mesmo quando ele na sua ignorância serviu de juiz, serviu de, o meu voto é positivo, na morte do primeiro mártir da história da igreja. Ele sente o amor de Deus, então ele fala: agora naufrágio, apanhar, levar tapa na cara, levar varada, naufrágio, nada disso mais importa, porque o que eu quero é trabalhar para Deus. Por essa razão, Paulo tem autoridade para chegar nessa carta e escrever à igreja que estava reunida em Corinto, dizendo com esse tom que dá a impressão que é até um abuso de autoridade, mas não é não. É a constatação de que ele sabe quem ele é, que o povo dele sabe quem ele é e que ele sabe o que está falando. Por isso que ele tem coragem de dizer: irmãos, como nós lemos no primeiro verso, quero lembrar-lhes
Você só pode lembrar alguém se a pessoa já ouviu uma vez. Eu não te lembro do que você nunca ouviu. Concorda? Você nunca ouviu, eu te lembrar do quê? Não. Quero lembrar-lhes que lhes preguei. Paulo dizendo, é como se eu chegasse aqui daqui um ano e falasse: vocês lembram aquele dia que eu preguei sobre isso, aquilo? Vocês, lembro. O evangelho que vocês receberam e no qual estão firmes. Primeiro ponto, vocês têm escutado, vocês têm ouvido, eu só quero lembrar, mas eu sei que vocês estão firmes. Ponto. Primeira parte é isso. Aí ele continua: por meio deste evangelho que significa boas novas, por meio disso que vocês ouviram e foram transformados, por meio dessas boas notícias, vocês foram salvos. Também está tudo tranquilo. Aí que dá o drama que eu acho que se não tomar cuidado a gente pensa que ele está sendo autoritário. Ele fala assim: então somos salvos desde que se apeguem firmemente àquilo que eu lhes preguei, senão estão perdendo seu tempo. Ele puxa a responsabilidade para ele sabe que o que ele está falando é coerente, ele sabe que o evangelho que ele está pregando é verdadeiro. Então ele fala: bom, se vocês estão mantendo a mente e as ações naquilo que eu tenho pregado, falado e vivido e demonstrado, vocês realmente estão vivendo a salvação. Caso contrário, Paulo diz, vocês estão crendo em vão. O que é crer em vão? O que é fazer alguma ação em vão? Significa, não tem valor algum, você está perdendo o seu tempo, em todos os sentidos. E assim Paulo começa esse capítulo, falando sobre então trabalho, falando sobre um firme apego ao evangelho que a gente ouve, que a gente ouviu e que a gente é lembrado. E você vai concordar comigo que essa é uma das funções iniciais do nosso agrupamento coletivo. É ouvir o evangelho, é reouvir o evangelho, é ser relembrado do evangelho e continuar progredindo na salvação. Não é a salvação, não, eu só recebo e sei que vou morar com o Senhor e ponto final, e volto depois de ter um dia dito sim para Deus e volto para minha casa, para minha vida sem alteração no meu comportamento. Se não há transformação de comportamento de vida, não houve salvação. Houve talvez um convencimento, porque salvação transforma. Não transforma num dia, não transforma em 2. Mas ao longo da caminhada, nós vamos sendo transformados de glória em glória, como o próprio Paulo também nos ensina. Esse é o ponto. Então ele deixa bem claro, se é falado, se é relembrado, se é vivido, este evangelho tem salvação. Se você quiser lembrar mais um outro momento que Paulo fala de maneira muito forte sobre este evangelho, é lá para Gálatas. Quando ele fala, irmãos, o negócio é o seguinte: se aparecer um anjo falando com vocês uma outra historinha, considere ele maldito, anátema, maluco. Anjo, alguém aqui já falou com anjo? Não precisa falar para mim não. Mas isso também é uma coisa importante para a gente pensar, porque Paulo está dizendo que mesmo um ser angelical, um ser celeste, que se porventura falasse algo que não fosse o evangelho, que não era para escutar. Aqui que está o perigo, quando tudo do evangelho da vida cristã é baseado em que fulano que falou, que viu, que sentiu e que não sei o quê. Porque você quer ouvir Deus, você abre a palavra, estude a palavra e Deus falará com você. Claro que Deus tem outras formas de falar. É claro que Deus usa profetas, pessoas, púlpitos, atitudes. É óbvio que Deus faz tudo isso. Deus não está limitado numa caixinha pequena que a gente controla como Ele faz e como Ele fala. Mas a fonte principal de ouvir Deus é a palavra. Não tem conversa. Paulo começa com isso e depois ele segue no capítulo. Ele segue nesse capítulo, na verdade, tentando provar e falar sobre a ressurreição dos mortos. Porque com certeza era uma problemática lá em Corinto. Os irmãos estavam preocupados. E Paulo começa então nesse capítulo a discorrer a respeito. Ele começa a falar, gente, número 1, esquece o seguinte, olha, Jesus realmente ressuscitou. Jesus realmente, nós temos testemunhas. Abre comigo lá no verso 5 para você ver do capítulo 15. Ele diz assim que Jesus apareceu para Pedro e depois aos 12. E verso 6, depois disso apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez.
Paulo dizendo que havia então naquela época gente viva que tinha visto Jesus depois do sofrimento, morte e ressurreição. Caramba, 500 pessoas é um número bastante expressivo. Você falar que tem 10 pessoas falando uma coisinha ali é uma coisa, mas você falar que tem 500 que viram, é bastante gente. Paulo diz também que Jesus apareceu para Tiago. Quem que era Tiago? Não o Tiago, o apóstolo, mas o Tiago que era meio-irmão de Jesus. Paulo está deixando bem claro, esse Jesus é vivo, ele ressuscitou e nós temos testemunha. Se alguém de vocês, Corinto, não está acreditando, procure alguma testemunha viva e ela vai te falar, parece fantasma, parece história irreal, mas é verdade. Se Jesus tem testemunha ocular da sua vida, da sua ressurreição. E aí Paulo começa a discorrer sobre isso. Assim então como esse Jesus ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos. Nós o que acreditamos nele viveremos. E Paulo gasta um capítulo inteiro falando disso. Leia em casa essa semana o capítulo 15. O tempo inteiro tentando dizer, é como se ele respondesse perguntas. Ele fala, você está pensando que talvez quem morreu primeiro não vai ressuscitar? Ou só vai ressuscitar quem estiver vivo quando Jesus voltar? Paulo esclarece tudo isso. Ele fala, não, gente, sim, quem morreu vai primeiro se encontrar com Deus, mas quem não morreu e estiver vivo quando Jesus voltar, vai se encontrar com Ele. De todo modo, tanto quem morreu quanto quem estiver vivo vai ter seu corpo transformado ou glorificado. Nós ganharemos uma outra matéria física. Nós ganharemos um corpo diferente. É como se passássemos por um portal. E esse portal celeste tira essa natureza pecaminosa com essas tendências. É o que a Bíblia diz. Então nós nos encontraremos com Ele. Paulo também nesse capítulo começa a dizer, olha, eu sei que às vezes é complicado de dizer sobre isso, alguns estão pensando que não, que isso é impossível, mas é verdade, porque Cristo ressuscitou, porque nós pregamos Cristo que vive, e esse Cristo prometeu que isso vai acontecer com todos aqueles que acreditam nele. E é a nossa esperança, um dia estar com Deus, é a nossa ausência de medo de morrer, nós acreditamos que um dia nós estaremos com Deus para sempre. E diante desse contexto vem o verso 33. Então, revisando, ele começa falando sobre um apego constante, uma firmeza com Deus, sobre um evangelho. Ele entra na ressurreição, dizendo, sim, essa é a nossa esperança, e tem que manter essa esperança porque é real, porque tem provas humanas de que Cristo ressuscitou. Aí no verso 33 parece que ele sai completamente do assunto. E joga essa dica que poderia ser lida esse verso em qualquer lugar da Bíblia. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez Paulo estava tentando dizer, olha, nós que acreditamos, que vimos, que presenciamos, que vivemos, que obedecemos, precisamos estar juntos, porque essa é a palavra bíblica, de comunhão, de encorajamento, de perseverança. Porque uma vez que essa perseverança, essa unidade não acontece, o que acontece? As influências do externo, que é muito maior, vêm, invadem a nossa mente e, como diz Paulo, corrompem os bons costumes. Você já viu alguém que anda numa gandaia danada? E fala, não, eu só ando na gandaia, é só para ver, é só para estar lá. Tá? A gandaia entra em si. Não tem como. Não tem como você andar com alguém. Eu lembro a primeira vez que eu falei, lembro desse dia como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, na minha vila lá tinha um bando de bandido. E só que eles gostavam muito da minha família, porque minha família sempre ajudou. Minha casa era um hospital, então os bandidos até guardavam a minha casa. Era só a casa da Dona Ivone, hein? Não mexe lá não, que eles ajudam as pessoas. Tinha até uma proteção lá na casa. E eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na casa, meu pai falou, André, você vai, não sei aonde, eu não lembro agora a pergunta, era uma confirmação que ele estava fazendo. Eu olhei para ele, vou sim, pai, pode crer. Nossa, mãe, pode crer, naquela época era só bandido que falava. Pode crer, velho. Meu pai, eu falei assim numa boa, né? Mas foi um uso da palavra, eu falei, pode crer. Meu pai deu meia volta, voltou. Ô, meu amigo,
Você vai falar assim com seus amigos bandidos lá na fora, que você está aqui na sua casa. Eu não admito essa linguagem. Pai. Nossa, eu murchei. Eu estava na cozinha. Nossa, achei que eu estava abafando, né? Você não pode crer. Me cortou na hora. Ai de você se falar de novo esse tipo de linguagem. Eu não admito essa linguagem aqui. O dia que você estiver na sua cara, você fala o que você quiser, mas aqui na minha casa, quem manda sou eu. Eu fiquei bonzinho. Claro, sim, papai. De pode crer para sim, papai. Agora, se ele deixasse naquele momento, podia continuar andando. Aí de uma coisa ele levar na outra, e da outra leva para outra, e da outra para outra. Podia ter um fim muito chato. Podia ter um fim muito ruim. De volta que Paulo, quando fala de apego firme e constante no Evangelho, quando lembra da ressurreição, que nós iremos, ele também lembra. E na minha opinião, na minha forma de ver esse texto, eu tenho a impressão que ele está tentando dizer que existe um partido contrário à crença da ressurreição. E que esse partido, sim, corrompe o bom costume da vida e da crença. E você vai concordar comigo nisso. Que quem, literalmente, quando Jesus fala que não ajunta, espalha. E aí vem o terceiro verso que nós lemos. Depois de seguir disso, ele fala: portanto, finalmente, amados irmãos, mantenham-se de novo firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em algumas outras versões, não é vão o vosso trabalho no Senhor. Paulo termina então dizendo: gente, vale a pena ficar firme, número 1. Vale a pena sustentar e manter a crença que esse evangelho é verdade. Número 2, que nada te abale. Nada. O que é nada, gente? O nada aqui é igual ao tudo. Que não haja algo nessa vida que possa nos abalar. Que não haja algo nessa vida que possa me tirar dessa convicção. Volto para o verso 1 do Evangelho que salva. E o final do verso diz: sejam dedicados à obra do Senhor. Tenham constância. Porque o seu trabalho não é vão. Gente, alguém aqui trabalha um dia só, ou trabalhou um dia só, ou um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, ou 5 anos, ou 10 anos e falou: já acabou, já não preciso mais trabalhar. Se você é filho de um milionário que te sustenta, talvez essa seja a sua realidade. Seu pai falou: trabalha um pouquinho aí, 5, 10, beleza, eu vou bancar tudo. Mas a realidade dos seres viventes da terra é o quê? Você trabalha até o final. E quando trabalha, já está pagando seus encargos sociais para um dia ter sua aposentadoria, porque um dia você não vai ter mais força para trabalhar. Certo? Você é de cabeça no lugar, é isso que pensa. Ele não pensa só no hoje. Ele sabe que um dia a força vai embora. E no dia que a força for embora, ele tem que ter plantado para continuar comendo e colhendo. Essa é a matemática da vida. Então trabalho é algo constante, certo? Porque comemos constantemente, porque vivemos, porque queremos continuar gastando, comprando e melhorando. Todo mundo concorda? Ou você já tem tudo e não quer mais nada? Eu estou feliz, não quero mais nenhum item. Não é assim. É o tempo inteiro um processo. E depois que você se fartar com as coisas, você vai se preocupar em dar para os seus filhos. Quero deixar para os meus filhos. Quero dar tudo, da minha herança espiritual, da minha herança financeira, dar um caminho, dar uma lembrança. Eu estava orando aqui hoje, antes do culto, a Camila entrou, eu falei: eu estou orando, pode sair. Não, papai, quero ficar aqui. Eu falei: mas eu estou orando, você não vai poder fazer barulho. Não, eu quero ficar aqui. Ela sentou e ficou lá me olhando. E eu estava de joelho. Na mesma hora eu falei: Deus, grava no coraçãozinho dela. Ela tinha um pai que orava. Ela tinha um pai que orava. Ela ficava quietinha ali. Eu estou orando, filhinha, não posso falar. Heranças, coisas que nós vamos deixar. Trabalho que eu faço hoje para deixar para os meus filhos.
Se assim é trabalho, se é isso que sabemos de trabalho, se a Bíblia chega a dizer que quem não trabalha que não coma, eu te pergunto, como que anda e como que é o nosso trabalho para o Senhor, o qual Paulo diz que não é inútil e nem em vão? Será que o nosso trabalho para o Senhor é algo de um dia, de um mês? E o Davi, bendito seja Deus, falou sobre isso hoje aqui. O quanto fazemos por um lado e não pelo outro. As músicas que cantamos falou isso. E ninguém combinou nada, bendito seja Deus, porque eu não tinha nem ideia do que eles iriam cantar. Como está o nosso trabalho? O nosso trabalho se resume em... Nós vamos na igreja. Nosso trabalho se resume em uma oração na hora da refeição. Eu volto a dizer, quando Paulo se refere à firmeza, à constância, ele está dizendo em toda a sua teologia: nós vivemos num combate que é santo, mas é combate, que é bom, mas é combate, que é manter aquilo que acreditamos e passar adiante aquilo que vivemos. Este é o trabalho. Eu recebo do Evangelho e passo do Evangelho. Eu recebo das boas novas e passo da boa nova. Esse trabalho não é vão no Senhor. Independente de qual desdobramento for, se for no momento que eu oferto para o missionário, se for no momento que eu evangelizo, se for no momento que eu sou. Porque cristianismo é para ser todos os dias. E não no sábado, levantar a mão, ou no domingo, em algum agrupamento coletivo. Essa semana eu estive com um grupo lá do Brasil, foi muito legal, como avisei anteriormente. 175 brasileiros vieram para cá para evangelizar durante os jogos. Cerca de, eu acredito que mais de 80% já retornou. Agora, vindo para cá, o telefone tocou, tinha outro grupo indo para o aeroporto. 175 brasileiros que pagaram o dinheiro do seu bolso, passagem para evangelizar em Londres. E antes que você pense que foi turismo, só para você ter uma ideia, nós abrimos a igreja lá em Barking para eles ficarem, alugamos cama, igual de quartel, colocamos cama no salão, e para eles tomarem banho tinha que ir no esporte clube, todos os dias, porque não tinha, tem chuveiro lá na igreja. E 30 pessoas dividindo ali 4 banheiros na igreja, com um sorriso aqui, bendito seja Deus, com um sorriso nos lábios. Estou servindo a Deus. Quinta-feira eu fui lá pregar, fiz um culto com eles, fogo de Deus caindo e todo mundo feliz, porque tinham gastado, investido dinheiro para servir a Deus. E o Senhor já os recompensou por isso, bendito seja o nome dele. Porque é isso que faz a gente crescer. Cristianismo que não tem trabalho não é cristão. Cristianismo que se limita ao culto, a 1h30 de culto, não é nada. Cristianismo tem que transcender a parede. Tem que em todos os momentos ser, crescer, viver e compartilhar. E compartilha pela vida. Compartilha pelo que somos, pelo que acreditamos, com a promessa de que quando fizermos isso, tudo isso está na contabilidade de Deus, porque não é vão aquilo que fazemos para Ele. Pergunta que eu quero deixar no nosso coração essa tarde e noite é como anda o seu, o meu, o nosso trabalho para Deus. Como anda o nosso firme apego a Deus? Como anda a nossa convicção de evangelho, em um único evangelho? Como anda o nosso crescimento? Como anda a nossa adrenalina, o nosso desejo de fazer mais, e não a nossa preguiça justificativa do que porque sempre fazemos menos? Mas como anda o desejo de aprender e crescer porque servimos? Eu queria, em nome de Jesus, que você, nessa ceia, reflete, olha para o seu coração e responda isso. Como anda o seu trabalho? Se ele não é em vão no Senhor, se ele não é inútil, ele precisa ser algo diário, constante, como o trabalho é constante.
constante e diário nas nossas vidas. Queria chamar o Davi e o Adonis para tocar umas canções para a gente, enquanto nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vai pensando nisso, irmãos. Vai pensando em como anda o seu trabalho, porque tem muito para ser feito. Bendito seja o Senhor. Queria chamar aqui o Roy.